sobre o glorioso Evangelho. Glorioso Evangelho. Você vai aprender, querido, que o Evangelho de Jesus Cristo, do nosso Senhor, do nosso Salvador, é maravilhoso, é extraordinário, é poderoso para transformar as nossas vidas, como nós vimos através dos testemunhos, é poderoso para transformar as circunstâncias, nos livrar dos problemas, nos dar vitória em meio às lutas e tribulações da vida. O Evangelho é glorioso. Esse é o glorioso Evangelho, o Evangelho de Jesus de Nazaré. Amém? Quem ama o Evangelho aí? E é claro, o Evangelho se encontra, principalmente nos 4 primeiros livros da Bíblia, ali que descreve o nascimento, a vida, a obra de Jesus de Nazaré. Nos livros seguintes do Novo Testamento você vai ver doutrina, ensinamento, experiências da igreja primitiva, revelações do coração de Deus acerca de Jesus Cristo, desse poderoso Evangelho de Jesus Cristo. Então, sem dúvida nenhuma, querido, o entendimento do Evangelho é fundamental para a vida cristã, é relevante, é importante. E por incrível que pareça, muitos evangélicos não conhecem o Evangelho, não sabem descrever acerca do Evangelho, não sabem nem os elementos fundamentais do Evangelho. Por isso a importância dessa palavra para o seu e para o meu coração. Então nós vamos procurar ensinar para vocês de maneira didática o que é o Evangelho, qual é a abrangência do Evangelho, por que o Evangelho é tão especial para o seu e para o meu coração. E esse é um dos lindos trechos da palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, nos ensina o poder desse Evangelho. E nós vamos estar lendo, segundo as Escrituras, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, 16. Vamos lá, todos juntos? A palavra de Deus diz: pois não me envergonho do Evangelho. Paulo aqui dizendo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. O grego aqui simbolizando os gentios, aqueles que não são judeus por natureza. Versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Que nós vimos aqui relatados nesses testemunhos maravilhosos, é a fé. Essa é a tarde da fé, a tarde da vitória, e a vitória vem através da fé. Mas a fé, ela não é algo nebuloso, algo abstrato, algo do mundo das ideias. Não, a fé é fundamentada na palavra. A fé é fundamentada no Evangelho de Jesus de Nazaré. Uma pergunta que eu te faço aqui nessa tarde, querido: você tem honrado o Evangelho de Jesus? Ou você tem se envergonhado do Evangelho? Ou até envergonhado o Evangelho com a sua vida, com o seu comportamento, com as suas atitudes? Paulo está dizendo para mim e para você: eu não me envergonho. A minha vida, a honra e a dignidade da minha vida, dizendo Paulo aqui, está no Evangelho. A essência da minha vida está no Evangelho, porque ele é poder de Deus. Amém? Quantos foram transformados pelo poder de Deus aí? Levanta as mãos e dá glória a Deus. Quantos já experimentaram o poder de Deus nas suas vidas, querido? Cada um de nós abríssemos aqui para relatarmos aquilo que o poder do Evangelho tem feito na nossa vida. Nós ficaríamos dias e dias aqui comentando as experiências extraordinárias que nós temos, experimentando esse poder de Deus do Evangelho. Mas esse poder não é para nada, não é sem sentido, sem finalidade, não. Ele é para a salvação do homem, ele tem um objetivo, e o objetivo é a salvação, não de todo mundo, apesar da Bíblia afirmar que Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento do Evangelho para salvação. Mas o Evangelho vai salvar apenas
E infelizmente, por incredulidade de muitos, o Evangelho vai salvar apenas aqueles que creem. Amém? E você, irmão, crê no Evangelho? Você tem vivido o Evangelho na sua vida? Você tem buscado o entendimento do Evangelho? Você entende o que é o Evangelho? E é interessante que Paulo continua dizendo no 17 que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ou seja, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, como Deus é justo. Ele não passa a mão em coisa errada, Ele teve que tratar o pecado. Ele teve que punir alguém no nosso lugar. O nosso Deus é santo, é justo, é reto, é bondoso, é misericordioso, é perdoador, nos ama. Tudo isso, essa justiça de Deus é revelada através do Evangelho, de fé em fé. E nós precisamos viver de fé em fé. Amém? A cada dia temos que experimentar coisas novas em Deus, através da fé. E Paulo termina de maneira sublime dizendo, e o justo viverá pela fé. Amém? A fé é a nossa vida, irmãos. Quem não tem fé, não experimenta a verdadeira essência da vida. Só vive verdadeiramente, a gente pode afirmar isso com convicção, quem vive pela fé. Só é justo do ponto de vista de Deus, aquele que vive pela fé. Amém? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Da onde vem esse glorioso Evangelho, né? Como é que ele funciona? Como é que nós aprendemos, entendemos melhor ele? Querido, aqui essa carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Você precisa entender que Romanos é uma carta, é uma epístola, é uma carta pastoral essencial para entender as principais doutrinas do cristianismo. E Paulo, de maneira majestosa, começa essa carta pastoral, esse tratado teológico, reafirmando a essência do Evangelho em Jesus Cristo, o objetivo do Evangelho, a salvação de todo que crê, a revelação do Evangelho, a justiça de Deus e o tipo de vida que eu e você temos que viver, que é a vida pela fé. Amém? Então nós vemos também que nessa epístola o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, fala sobre o Evangelho já desde o início. Desde o primeiro capítulo, ele já inicia a sua missão de trazer as doutrinas cristãs, de trazer os ensinamentos práticos da vida e obra de Jesus para os demais cristãos, através do entendimento fundamental, que é e deve ser o entendimento do Evangelho. Então, esse versículo, principalmente o 16 que nós lemos, que é a essência daquilo que nós vamos falar, é uma espécie de introdução, é uma espécie de síntese de toda a carta paulina, dentro do livro de Romanos, que nós estamos lendo. E nós queremos destacar algumas coisas muito importantes. Primeiro, nós precisamos definir o que é o Evangelho. Para você, querido, o que é o Evangelho? E é interessante que a essência da palavra Evangelho, que no grego é eugelion, é tremenda, ela já traz ali a essência do que é o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas, amém? E Deus tem boas novas para você. Deus tem uma boa notícia para o homem pecador, para a mulher pecadora, que estava destituído da graça e da glória de Deus, perdido nos seus caminhos, extraviados dos caminhos eternos de Deus. Deus tem boas novas para mim e para você, amém? E essas boas novas é o Evangelho de Jesus. É uma boa nova que vem do céu para a terra. É os céus se abrindo e descendo à terra. É o Evangelho de Jesus Cristo. E essas boas notícias de Deus são essas boas novas de Deus aos homens que transformam as nossas vidas. São boas novas de salvação, salvação eterna, irmão. Nós estamos falando de vida eterna. Em João 17, versículo 2, a Bíblia Sagrada diz, e a vida eterna é esta, : que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho Jesus, e a teu Filho, a quem tu enviastes. Amém? Quantos aqui conhecem verdadeiramente a Deus, querido? Quantos realmente têm buscado conhecer cada dia mais a Jesus, seu Filho amado?
Essas palavras saíram da boca de Jesus, relatada pelo evangelista João. A essência da vida eterna é conhecer a Deus e conhecer o seu Filho amado, Jesus de Nazaré. Essas são as boas novas de salvação. A salvação que promove a vida eterna, irmão. Essa vida que nós vivemos aqui agora é apenas um parêntese pequeno, é um pontinho de uma linha sem fim, chamado vida eterna. Amém? Tem gente que só pensa nessa vida terrena, que é tão pequena, é tão pequenina comparada a toda a eternidade que Deus tem para mim e para você. Mas aquilo que nós fazemos nesta vida vai definir o nosso futuro e a nossa eternidade, com quem e para onde nós iremos. Amém? Querido, será que você tem vivido essa vida eterna com Jesus, conhecendo mais a Deus, conhecendo o seu Filho? Ou você só está buscando as bênçãos temporais que esse mundo oferece? Os prazeres efêmeros que esse mundo oferece? As coisas que esse mundão sem Deus, esse cosmos, esse sistema contrário à palavra de Deus, aos valores do reino de Deus te oferecem? Querido, não troque o temporal por aquilo que é eterno. Amém? Fala comigo, eu não posso trocar aquilo que é temporal por aquilo que é eterno. E o Evangelho fala daquilo que é eterno, da vida eterna, da eternidade, que eu e você podemos desfrutar com esse Deus maravilhoso. O Evangelho trata disso, desse glorioso fato do amor de Deus aos pecadores indignos. Irmãos, todos nós somos pecadores. Às vezes parece que a gente esquece disso, né? Principalmente quando a gente vai acusar os outros, quando a gente vai apontar para os outros. Geralmente a gente é especialista em achar defeito nos outros, mas a gente tem muita dificuldade de reconhecer que nós somos pecadores, pecadores indignos. E o Evangelho fala disso, trata desse glorioso amor de Deus a nós, pecadores indignos. Sabe o que eu e você merecíamos de Deus? O inferno, diz a Bíblia. Que a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Mas a esperança vem na continuidade desse versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você tem Jesus como Senhor da sua vida? Tem muita gente que quer Jesus como Salvador, né? Ah, Jesus me salva. Aí no momento de desespero, Jesus! Irmão, só tem Jesus como Salvador quem realmente obedece a Jesus como Senhor. Amém? Amém, irmãos? Você só vai ter Jesus como teu Salvador e experimentar esse amor glorioso de Deus revelado no Evangelho, a justiça de Deus revelada no Evangelho, tendo Jesus como seu Senhor. Ele é o mestre, Ele é o doador da sua vida. É a Ele que nós prestamos conta. Nós não vivemos a vida do nosso jeito, é do jeito de Deus. É segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Ele nos revela pela sua palavra. Meus irmãos, nós aprendemos através do Evangelho que o seu amor por nós é abundante. Deus te ama de maneira abundante. Deus te ama de maneira plena. Não há nada que você possa fazer para mais ou para menos que vá alterar aquilo que, o amor que Deus tem por mim e por você, querido. Max Lucado já diz isso. Um dos seus livros, se eu não me engano, Simplesmente como Jesus, ele diz, não há nada que você possa fazer de mais ou de menos que vá alterar a dimensão, a imensidão, esse amor abundante de Deus por mim e por você. E querido, eu estou aqui nessa tarde para dizer que Deus te ama muito. Amém? Que você é precioso para Deus, que o amor de Deus por você é abundante. É um amor imerecido, nós não merecíamos. E é um amor que foi provado e revelado na cruz do Calvário. Amém? Aprenda isso, o amor tem que ser provado. Lá na epístola de João, João já diz, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O amor precisa ser provado. E o amor foi provado, foi imerecido,
foi abundante e foi revelado na cruz do Calvário. Amém? Oxalá, querido, às vezes eu fico pensando, oxalá todo crente, todo mês, principalmente antes da ceia, assistisse aquele filme de Jesus. Irmãos, o nosso cristianismo seria diferente. Se sempre, pelo menos uma vez por mês, nós assistíssemos o amor de Deus provado naquela cruz. Eu não sei quantas vezes eu já assisti aquele filme, eu já chorei diante daquele filme, principalmente naquele momento onde Jesus é espancado, com aquele chicote terrível de couro cru, onde na ponta existiam ossos afiados. E Mel Gibson conseguiu ali, como diretor daquele filme, de maneira extraordinária, extrair a essência do sofrimento que Jesus sofreu por mim e por você naquela cruz, querido. Quando aquele chicote rasgava a pele e ainda puxava pedaços de carne. E aí você vê todo aquele corpo todo estraçalhado, todo moído, como diz lá em Isaías. Para que pelas suas chagas nós fôssemos sarados. Às vezes parece que a gente esquece disso. Nas pequenas escolhas do nosso dia a dia, a gente esquece aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, querido. Não esqueça do amor de Jesus por mim e por você, revelado naquela cruz. Amém? O Evangelho é uma boa nova de grande alegria para o povo de Deus. Nós temos que nos alegrar por esse Evangelho, nós temos que viver esse Evangelho, nós temos que viver pela fé. É a notícia mais extraordinária entregue aos homens. É a notícia de que o Salvador, o Messias, o Senhor desse mundo, veio para esse mundo, para ser o nosso glorioso Redentor. Amém? Ele veio para te redimir, para te purificar, Ele veio para te restaurar, Ele veio para te libertar, irmão. Jesus fez tudo isso através da cruz e através do poder da ressurreição. E Paulo entendia tudo isso. Por isso ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Também eu não sou vergonha para o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Amém? Amém? Você tem experimentado o poder de Deus, querido? Quanto mais você viver pela fé, quanto mais você viver dentro desse Evangelho, no centro desse Evangelho, mais você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. As pequenas coisinhas do dia a dia, né? Como a Carmen falou, ali um terreno que ela precisava vender, ela creu, ela declarou aquela palavra, a irmã lá da imobiliária até duvidou, deu risada, mas a fé era inabalável. A fé no Evangelho, a fé num Jesus que intervém na nossa história, num Deus que é pessoal, num Deus que é real, por mais que nós não vejamos com os olhos, né, carnais, físicos, nós cremos que o nosso Deus é real. Amém, irmãos? Amém? Quantas e quantas vezes Deus já te livrou de acidentes, de tragédias, de males através da tua vida, querido? Quantas e quantas vezes, eu me lembro pelo menos umas 5, 6 vezes, ser livrado da morte, ser livrado da enfermidade. Me lembro que uma vez, aqui mesmo, aqui em Moarama, eu e a Sofia, a gente não cuidou direito de uma gripe, a gente achou que era uma gripinha normal, logo quando veio lá o H1N1, e a gente não cuidou, de repente quando a gente viu, a gente estava com pneumonia. Fiquei 5 dias internado no hospital. A Sofia não conseguiu ficar longe de mim, também ficou doentinha, ficou 3 dias comigo lá no hospital. Brincadeira, queridos. Mas, irmãos, eu me lembro que eu estava naquele leito, me veio a memória agora, e de repente eu estava naquele leito do hospital, sabendo da pneumonia. A pneumonia ela pode ser mortal. Pode ser mortal, pode matar. Uma gripe mal cuidada pode virar um início de pneumonia, pode tomar o pulmão com a pneumonia e pode matar uma pessoa. Eu me lembro ali, dentro daquele leito, daquele hospital, me sentindo o homem mais frágil desse mundo. Eu falei: Senhor, eu não quero morrer agora.
mas eu estou pronto para me encontrar contigo na glória. Senhor, estende a minha vida. Quando a gente passa por momentos assim, a gente vê o quão frágil é a nossa vida. Amém? A gente acha que é super poderoso, super homem, super mulher. Irmão, nós não somos nada disso. Nós somos do pó da terra, nós somos seres frágeis. Se não for Deus na nossa vida, irmãos, a gente passa, como diz lá em Tiago, como uma neblina. A vida passageira nessa terra é como uma neblina. Ela está aqui, de repente ela se dissipa e desaparece. Por isso nós precisamos viver pela fé. Por isso nós precisamos viver nesse evangelho. E o evangelho é tudo isso que eu falei. O evangelho são as boas novas de salvação eterna, para mim e para você. A boa notícia do céu para a terra, para você e para mim. Deus te ama. E a justiça de Deus se revela através do evangelho. Amém? Qual é a natureza do evangelho? É a segunda pergunta que surge quando nós pensamos acerca do evangelho. Qual é a natureza do evangelho? E nós aprendemos pela Bíblia que o evangelho é poder de Deus. O evangelho não é igual às outras filosofias humanistas, né, que até falam coisas bonitas, tem coisas que a gente até pode aprender. Irmãos, é muito mais que isso. O evangelho não é uma teoria. O evangelho não são meras palavras lançadas num vento. Não é um trecho de um livro bonito que eu li, não. O evangelho é o poder de Deus. Amém? Quem quer mais do poder de Deus sobre a sua vida, querido? Não para nós sermos poderosos, não é isso, porque tem crente que acha que é poderoso, né? Irmãos, acha que é super poderoso? Não, irmão. É para que o poder de Deus se revele na nossa vida para a glória de Deus. Toda vez que o poder de Deus se revela através da sua vida, através de milagres, sinais, maravilhas, circunstâncias que são mudadas, respostas do céu, para mim e para você, um filho que é curado, uma situação, né, como essa que eu falei lá do hospital, uma cura ali, usando às vezes a ciência médica, uma medicação ou qualquer coisa, onde Deus manifesta o seu amor, o seu cuidado, a sua graça, a sua misericórdia. Querido, quando nós experimentamos esse poder de Deus, Deus é glorificado na nossa vida. Amém? A glória não é para nós. Não é glória para eu, não. É glória para Deus. Amém? E Deus não divide a sua glória com ninguém, querido. Não faça isso. Não tome a glória para si, daquilo que é para a glória de Deus. O evangelho fala disso, desse poder de Deus, porque Deus é onipotente. Você tem experimentado esse Deus onipotente, esse Deus que tem todo o poder? Então nós podemos afirmar que como o evangelho revela o coração de Deus, e Deus é onipotente, o evangelho também na sua essência é poderoso. É todo poderoso, porque revela a Cristo, e Cristo, como é um ser divino, participante da Trindade, e tem na sua substância esse elemento, né, essa característica, essa faceta do caráter de Deus, que é a onipotência. Então o evangelho também é poderoso. Amém? Você crê no poder de Jesus, irmão? Você crê no poder do evangelho operando na sua vida? Glória a Deus. Então, querido, ninguém pode resistir ao poder de Deus. Deus é todo poderoso, Ele é o El Shaddai, o todo poderoso. É interessante que a palavra El Shaddai, El é um prefixo hebraico de Deus. Shaddai é uma palavra em hebraico que significa, que traz a ideia, o termo, a raiz da palavra, Shad, é uma mulher amamentando um filho com o seu seio, dando a ele, essa criança, todos os nutrientes necessários para a sua vida. Amém, querido? O que nós podemos aprender com isso, com esse Deus El Shaddai, que usa até na linguagem hebraica uma figura ali, feminina, de uma mãe amamentando o seu filho? O que nós podemos aprender com esse Deus todo-poderoso, querido? Nós podemos aprender, eu e você,
que Deus supre todas as nossas necessidades. Se uma criança na sua tenra idade, nos seus primeiros anos, for se alimentar apenas de leite materno, é o melhor alimento que uma criança pode ter. Sim ou não, irmãos? Sim, tanto é que é indicado que a mãe, alimente o filho aproximadamente até os 2 anos de idade, se eu não me engano. Tem mãe que alimenta filho, eu já sei, já ouvi história, que alimenta filho já grandão, até 4 anos. Filho não quer destetar ali, não quer desmamar. Eu já vi umas cenas assim, lá em outros lugares, não aqui, Mas irmãos, filho grande. Porque tudo aquilo que uma criança precisa está no leite materno da mamãe. Amém? Assim também, quando nós servimos esse Deus Todo-Poderoso, o Deus do Evangelho, o Deus que se revela na pessoa de Jesus, nós temos todas as nossas necessidades supridas pelo poder de Deus. Amém, irmãos? É um Deus onipotente, é um Evangelho Todo-Poderoso também, porque revela a essência desse Deus maravilhoso. Então o Evangelho não é um poder que destrói, não é, irmão, mas assim é um poder que salva, que restaura, que liberta. É um poder dirigido a resgatar aquele que está perdido. Quem é que está perdido? O pecador. Então é um poder resgatador, é um poder libertador, é um poder transformador, é um poder que salva. Amém? Que edifica, que constrói, que abençoa. Ele jamais vai te destruir. O Evangelho jamais vai te destruir, querido. Jamais. Jamais. O Evangelho é um poder que salva. Também é um poder destinado, irmãos, presta atenção, a tirar das trevas aqueles que estavam encharcados na densa escuridão do pecado e da sujeira. O Evangelho tem esse poder de tirar as escamas das nossas mentes, dos nossos olhos, do nosso coração, e nos tirar do império das trevas e nos conduzir ao reino da sua luz. O imperador, querido, é um tirano. Satanás é um tirano, sim ou não? Você vai chegar lá e querer cantar de galo com o imperador? Não. O imperador geralmente é um tirano, Está aí Napoleão, vários imperadores, César Augusto, no Império Romano, vários personagens, principalmente os imperadores romanos, eram terríveis, eram tiranos. Assim é o diabo, com aqueles que não se submetem diante do Evangelho, com aqueles que não creem no Evangelho, são manipulados, são usados, são abusados, são subjugados, são tiranizados por esse tirano cruel chamado Satanás, o diabo, o adversário, o inimigo das nossas almas. Então o que o Evangelho faz, ele nos tira do império das trevas e nos conduz ao reino da sua luz, ao reino do Filho amado, do reino de Jesus. Querido, e esse rei é maravilhoso, esse rei é justo, esse rei é bondoso, esse rei é misericordioso, esse rei não faz o que ele quer, ele faz o que o Pai quer. Esse rei é cheio do Espírito Santo, esse rei é tremendo, é o Rei dos Reis, é o Criador de todo o universo, e Ele te ama. Amém? Quantos vão viver no Evangelho e pelo Evangelho? Levante a mão aí em nome de Jesus. Entenda o que é o Evangelho. Ele é o poder também de perdoar pecadores indignos e fazer desses pecadores, presta atenção, vasos para a honra de Deus. Amém, queridos? Quem quer ser usado por Deus aí? Levanta a mão e fala: Senhor, eu quero. Vasos para a honra. Tem até um livro chamado Vasos para a Honra, da Rebecca Brown. Para mim é o melhor livro que eu já li dela. Vasos para a Honra é o nome. Ela trata desse assunto, do assunto da questão da santificação, de viver uma vida honrosa. A Bíblia ensina, Paulo fala, existem vasos de desonra, vasos impróprios, vasos que não estão nem aí para Deus, que vivem como se Deus não existisse.
Mas existem vasos que são especiais. Vasos para a honra. Vasos para a glória de Deus. E o Evangelho tem esse poder, irmãos, de perdoar pecadores indignos que estavam a caminho do inferno e fazer desses pecadores arrependidos, redimidos, em vasos para a honra e glória de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé. Eu vou parar por aqui hoje. Outro dia, quem sabe a gente continua a falar mais sobre esse evangelho maravilhoso. Quantos amam esse evangelho? Lembre-se, nós somos evangélicos. Ou seja, o evangélico deveria viver pelo o evangelho. E a Bíblia nos ensina. E Paulo fala: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do gentio. Por quê? Porque através do evangelho, pelo evangelho é revelado a justiça de Deus. E no final ele termina de maneira esplendorosa dizendo: e o justo viverá pela fé. Irmãos, eu tenho 21 anos de nascido de novo, de vida cristã, e de tempo de ministério, quase 20 anos. Eu digo com toda a convicção do meu coração, irmãos, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena viver nesse evangelho. Esse evangelho é real, esse evangelho é maravilhoso. Vale a pena servir o Senhor. Ofereça o melhor dos seus dias, ofereça o melhor do seu coração, se consagre a Deus, porque vale a pena amar e viver pela fé, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa do apóstolo Paulo. Senhor, nós não queremos ser pessoas que envergonham o teu evangelho, que desonrem o teu evangelho, mas pessoas que vivem pela fé, o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que é capaz de salvar o homem que estava outrora perdido, mas que se arrepende, que se alinha com o céu e pela graça de Deus, através da fé, é restaurado, renovado, liberto, curado e se torna pela tua graça um vaso para a tua honra. Senhor, nós queremos viver para honrar o Senhor, para honrar esse evangelho, para compreender esse evangelho, para viver por esse evangelho, se necessário for morrer por esse evangelho. Mas queremos experimentar, Pai, essa vida da fé, a vida abençoada que o Senhor projetou para nós. Uma vida sobrenatural, uma vida extraordinária, uma vida abundante, uma vida, Pai, maravilhosa, que o Senhor sonhou para nós. Porque como diz a tua palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Senhor, nós queremos te amar com toda a fé, com todo o coração, através do evangelho, pelo evangelho e com o evangelho. Ajuda-nos a sermos evangélicos de verdade, não como um rótulo religioso, não como um segmento religioso da sociedade, mas como homens e mulheres que são apaixonados pelo teu evangelho, que amam o evangelho e são capazes de se doar e se entregar, por amor a ti, por amor ao Senhor e Salvador das nossas almas, Jesus Cristo, aquele que nos amou e provou o seu amor na cruz do Calvário. Ajuda-nos a pregarmos o evangelho a outras pessoas, a trazermos outras pessoas, a tirar essas pessoas do império das trevas e conduzi-las ao reino da tua luz. Usa-nos como vasos de honra, usa-nos poderosamente nas tuas mãos e opera com o teu poder, o teu poderoso evangelho na nossa vida. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Irmãos, nós vamos fazer as filas aqui de pastores, obreiros e obreiras. Se você precisar, qualquer oração,
de enfermidade ou qualquer oração com unção com óleo, à direita. À esquerda você faz a fila, qualquer outra necessidade nós estaremos orando. Se você quiser ainda receber imposição de mãos, oração com imposição de mãos, nós vamos estar orando por você, tá bom? Deus abençoe, se não dá um abraço para o seu irmão, vai na graça e na paz de Jesus, honre o Evangelho de Jesus, valeu, amém.